Voltando, Marcos, rapidinho, só para a gente não ficar com uma live muito longa, para o pessoal poder acompanhar depois. Só uma conclusão de arco aqui do que a gente estava comentando. Esse reflexo do convívio pessoal e a vida adulta das pessoas na sociedade. Não importa, em linhas gerais, se a sua família, seu pai, sua mãe, não te deram uma excelente formação, porque você tem como, de alguma maneira, contornar isso. Isso aconteceu na minha vida, na Toca de Assis, no seminário, o Max pode falar por ele. E se você correr atrás de tentar modificar, de fato, como é que você convive com os outros, isso é possível. Só que eu vou insistir aqui. Né? Se você ficar gastando tempo achando que pode mudar o PL, o seu estado, a cabeça dos políticos, cuide da sua vida. Governe e reja a sua vida. Você tem que reger a sua própria vida. Não existe solução política, cultural, espiritual, filosófica. Não existe nenhuma solução que não passe pelo momento em que você é o regente da sua própria vida. Nenhum. Não existe uma mínima solução, nenhuma, que não passe por isso. Você regendo a sua vida e uma quantidade considerável de pessoas num país que regem a própria vida. Nunca vai ser a maioria, tá? Porque a massa é sempre massa, a massa é sempre medíocre. Agora, você cuidar da sua própria vida, é impossível um país não ser civilizatório, civilizado, grandioso. É impossível uma nação ser de fato uma nação se não existe uma quantidade enorme de pessoas que regem a própria vida. Ou seja, não são marionetes. E se você acha que você já está regendo a sua vida, abraçando ideias de quinta série, de livrinho de autoajuda, aí, meu irmão, eu posso ser para você, ó, fujam para as montanhas. Eu falei por mim, né? O Marcos pode falar por ele. Não, é exatamente isso. Só tem uma regra aí que eu diria, tá? Que alguém pode estar pensando, mas como que eu consigo viver isso? Como que eu consigo sair, né? Ou seja, no sentido de, eu não tive uma boa formação, né? Eu vivo num ambiente medíocre, familiar, no colégio, ou seja, em todos os âmbitos. Como que eu faço para sair isso? O único modo que eu conheço que funcionou comigo é sair da sua zona de conforto. Tá? Enquanto você não estiver disposto a mudar aquela vidinha de sempre ali, né, em que você só faz aquilo que você gosta, faz aquele mínimo de esforço para você não passar necessidade, enquanto você não estiver disposto a renunciar esses pequenos confortos diários que você tem todos os dias, você não vai conseguir mudar. Eu só mudei porque eu fiz a escolha de ir para o seminário. Eu nem fazia ideia do efeito que isso ia ter. Nem fazia ideia do efeito que isso ia ter. Agora, olhando para trás, eu vejo o efeito que isso teve. Porque eu percebi coisas no meu ambiente que eram medíocres, mas que as próprias pessoas não tinham condição de saber. Por quê? Porque todo mundo só vivia naquele mesmo ambiente, naquele mesmo tipo de pensamento. Então, a única maneira de você perceber que você vive na mediocridade é se você sair daquela zona de conforto. É olhar de fora. Aí, quando você é obrigado a conviver com várias outras pessoas, isso, por exemplo, não precisa ser, não estou dizendo que você precisa ir para o seminário, mas, por exemplo, o serviço militar tem esse efeito também. Né? Até uma república, se você sair da sua casa, se você for morar em outro lugar, mas eu não preciso sair da minha casa, está todo mundo bem. Mas não é essa a questão, não é questão de necessidade. É questão de que você só vai conseguir observar as coisas de um jeito melhor se você tiver algum termo de comparação. Como é que você vai ter um termo de comparação? Quando você analisa duas realidades distintas. Se eu ficar só na mesma realidade, trancado nela, eu nunca vou saber que existe uma outra possibilidade. Você quer ver um outro exemplo? Tenta ensinar uma língua para alguém que tem mais de 30 anos. É muito mais difícil. Por que é mais difícil? Porque a mente dele ficou 30 anos achando que o mundo se resumia naquela língua que ele aprendeu desde criança. Agora, se você ensinar para uma criança, tá, uma segunda língua,
ela vai ter facilidade para aprender outras línguas pro resto da vida dela. Ô, Max, o Tomás começou a aprender italiano e tá tendo algumas noções de francês, além de saber algumas coisinhas em inglês. Em inglês ele já sabia bem, né? Algumas coisinhas. Mas, Que pô, você está comparando com os americanos. mas assim, O Tomás, cinco o Tomás aninhos. com 3 anos de idade, ele contava inglês, ele falava o alfabeto todo em inglês e ele sabia várias palavras em inglês porque ele assistia vídeos em inglês. Então ele dizia as partes do caminhão em inglês. Esse é o pouquinho de inglês que o Alan está falando. Ele está com o termo de comparação dele muito alto, até entendo. Né? Então, pô, o Tomás é uma pessoa que com certeza não vai ter dificuldade com linguagem. Mas isso é só um exemplo para vocês entenderem o seguinte: você não vai perceber se você vive ou não numa mediocridade se você não buscar outras experiências, se você não sair dessa zona de conforto. Se você ficar 30, 40 anos na casa dos pais, morando na casa, você não vai perceber, não adianta. Você precisa sair, você precisa chegar num ponto que é o seguinte: se eu não trabalhar, eu morro. Entendeu? Principalmente o homem, né? A mulher ela tem uma psicologia distinta, né? Eu não sou nem capaz de avaliar. Mas do homem, eu digo com certeza, você não vai entender o que é mundo real, o que é vida real, se você não passar pelo aquele ponto em que você fala, cara, se eu não trabalhar, se eu não cozinhar, se eu não buscar o dinheiro, eu vou morrer de fome. Quando você passar por isso, aí você vai ter entendido o que é o mundo real. Porque até então, você está na sua casa, você não precisa cozinhar, tua mãe faz tudo, né? Você está lá paradão, o almoço está pronto, a janta está pronto, o lanchinho está pronto, né? Toma aqui um dinheirinho para você ir no cinema, tadinho, coitado, ele não está conseguindo emprego. Enquanto você estiver vivendo assim, você está no mundo da fantasia. No mundo da fantasia, você não vai entender o problema do Brasil. Por quê? Porque você não entende nem o problema da sua vida. Como é que você vai entender o problema do país, que é muito mais complexo, se você não conseguir ter uma visão objetiva da vida que você está tendo? Não saber descrever as coisas, é óbvio que uns são melhores que outros, mas não saber minimamente como descrever, por exemplo, sentar com uma folha de papel e falar assim, agora eu preciso descrever a cozinha nesse exato momento, não a cozinha de modo genérico. Você tem uns pequenos raios de luz do sol que estão adentrando por meio da janela a tal hora da manhã, com a mescla da penumbra da casa que está escura, porque tem algumas outras partes que estão com as luzes apagadas, etc. O reflexo, se você não consegue narrar minimamente como que as coisas estão na minha vida, nesse lugar onde eu estou, nesse exato momento, você vai ser incapaz de contar a sua própria história, você vai ser incapaz de observar a sua própria vida, a vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, das pessoas que você ama. E isso significa que você é incapaz de contar para uma outra pessoa o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. É isso aí. Isso precisa ser claro para vocês aqui. E aí só tem uma solução, meus caros. Isso aqui atrás, ó. Literatura. Literatura. Você quer aprender a descrever as coisas, você quer aprender a entender, leia os grandes clássicos. Leia os grandes clássicos. E não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe, não. Quantas pessoas devem estar aqui nessa live agora que nunca leram esse livrinho aqui, ó, O Mínimo, do Olavo? Que é um livro relativamente fácil de ler, né? Que são crônicas de jornal, são crônicas analisando o momento político daquela época, né? Daquela semana. Aqueles outros 2 livros ali tem que vir para cá, hein? Tchau, gente! Valeu! Valeu! Eu vi ele Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mas eu vou ter que desligar. Tchau, tchau. Não, fala isso não, se o pessoal vai achar que a live acabou mesmo. Olha, rapaz, agora que eu vi ali, ó. Pô, que saudade do livro de Santo Antônio ali, as horas completas. Estou vendo aqui agora. Quando eu for para os Estados Unidos, eu levo. Beleza.